bem? Está começando o programa Focas na Rede, um programa de entrevista realizado pelos alunos da Universidade de Sorocaba através da parceria entre a Rede Amigos da Cultura e a Agência Experimental de Jornalismo, a AJOR. No programa de hoje, nós vamos conversar com o professor de Letras da Universidade de Sorocaba, Paulo Edson Alves Filho, que recentemente fez uma viagem para a Rússia para ministrar aulas na Universidade Estatal de Voronezh. Tudo bem, Paulo? Obrigado pela visita. Antes de falar da viagem, eu gostaria que você falasse como surgiu o seu interesse por letras, por essa. Bem, eu na verdade estou estudando russo agora, né? Eu sempre gostei de línguas, né? E até o ano retrasado, não, mais um tempo ainda, acho que em 2008, eu estava fazendo um curso de tupi. Eu gosto muito de línguas alternativas, não tão muito comuns. Eu me interessei pela Rússia, lendo os aspectos do país, principalmente a dissolução da União Soviética, né? E comecei a estudar russo. Coincidentemente, tinha uma aluna da universidade que era russa, ela se chama Olga, ela se formou o ano passado, ela está fazendo agora mestrado em russo lá na USP. E começamos a trocar aulas, né? Ela começou a me ensinar russo, eu comecei a ensinar inglês para ela. E depois veio na sequência uma outra aluna dessa cidade, que é da universidade parceira da Uniso, a Universidade Estatal de Voronezh. Ela veio aqui, também comecei a ter aula com ela de russo, e eu fiquei interessado em conhecer a universidade, principalmente pelo fato de ser uma cidade que não é conhecida. É uma cidade muito grande, importante regionalmente falando. Quantos habitantes tem? Tem quase 1 milhão. Quase 1 milhão de habitantes. E tinha essa parceria com a universidade, né? Eu fui para lá então agora em setembro, fiquei 2 semanas dando aula para os alunos da Faculdade de Relações Internacionais. Eles também sabem muito pouco de nós, né? Tirando os estereótipos, né? Futebol. Agora tem o modo lá, tem capoeira. Agora todo mundo quer aprender capoeira. E você já fez curso de história? Como é a sua ligação assim com essa matéria? Então, a história é algo que me fascina muito, né? Eu estou escrevendo esse meu 3º livro, que é sobre a Rússia, mas os meus 2 primeiros é sobre um pirata inglês que viveu no Brasil por um tempo, em Ilhabela. Ninguém sabia da história desse pirata, poucas pessoas sabiam. Eu traduzi o manuscrito dele inteiro, que conta a invasão dele em Santos. Meu 2º livro é sobre o José de Anchieta, o processo de catequização dos índios, como ele traduziu todo o dogma cristão para o tupi. E o 3º agora está sendo russo. Então, assim, é algo que eu gosto muito. História é uma coisa que eu gosto muito. E a história da Rússia eu conhecia muito pouco, eu nem confesso para você. Né? E de onde surgiu esse envolvimento seu com a língua russa e com o país? Eu acho que primeiro foi um documentário que eu assisti sobre a queda da União Soviética. Comecei a ver um monte de detalhes que eu não sabia, não conhecia. Você vê que é um país daquele tamanho, né, o maior país do mundo. Naquela grandiosidade, eles mudarem radicalmente, né, eles entraram no capitalismo. E você vê esse ano, né, que são 20 anos de queda da União Soviética, o quanto eles estão, eu acho que eles estão se saindo muito bem, né, pelo pouco tempo que eles estão no capitalismo, né, mas ao mesmo tempo, isso é o fascinante da Rússia, né, você vê muitos traços do comunismo, do socialismo, e misturado com outdoor de McDonald's, sabe, é uma sociedade, é muito interessante aquele país. E como você recebeu esse convite para ministrar aula na Universidade Estatal de Voronezh? Pela parceria. Como a parceria está aberta, né, na verdade foi uma escolha minha, né? O Osmar, que é o responsável pelas relações internacionais da universidade, ele entrou em contato com a universidade, eles ficaram dispostos a me receber e fui super bem recebido. Eu nunca imaginaria que, assim, um monte de ideia que eu tinha sobre como seriam os russos, né, é totalmente oposto, sabe? São pessoas extremamente amigas, extremamente porque simpáticas. Porque a gente tem a impressão que são frias, né? Pessoas frias, né? Não, então, é a impressão que a gente tem, né? Não, é totalmente outra coisa. Nós somos muito bem recebidos, muito bem recebidos. E eu, assim, fiz muitos amigos mesmo lá, sabe? Grandes amigos, assim, esses 15 dias que a gente ficou lá. Através dessa relação, então, da Uniso? Da Uniso, sim, a parceria da Uniso. E agora, a nossa tentativa é trazer eles para cá, né? Principalmente na área tecnológica. Isso a gente está em conversa com a prefeitura, com a reitoria da universidade, trazer professores para cá. Para eles, alunos virem para cá é mais fácil porque eles têm curso de espanhol, como é o caso da Vita. Ela já tinha um espanhol fluente, então para ela foi tranquilo ela assim, se integrar, né, entre nós aqui, né?
para nós já é mais difícil, para os nossos alunos, né? Porque precisa saber o russo. Gostaria que você falasse um pouco da cidade que você ficou, da Voronezh, que é conhecida como a cidade da guerra patriótica, é isso? A Voronezh ela está num lugar geográfico, estratégico, principalmente no contexto de Segunda Guerra Mundial, que foi por onde teve o maior aporte de alemães tentando invadir a Rússia na Segunda Guerra Mundial, né? Você já sabia isso daí ou você descobriu? Não, sabia sim, mas o que é interessante é você ver os lugares, né, e o quanto eles preservam essa memória, né? Então você tem o túmulo do soldado desconhecido lá, que é um monumento maravilhoso, tem lá, tem o Memorial da Guerra, que tem os tanques, tem canhões, helicópteros usados na Segunda Guerra, e a cidade ficou sob domínio alemão por 2 anos e meio. De 41 a 43, né? Quando aí depois o governo russo conseguiu retomar a cidade, né? E o interessante, a cidade tem quase 1 milhão de habitantes. E quando eles tocam no assunto de guerra, eles falam normalmente? Sim, não, eles são extremamente orgulhosos, sabe? Isso que é interessante, né, no povo russo. É um povo que tem uma característica muito bélica, né? Que é tão diferente de nós, sabe? A gente tem muita coisa em comum, mas tem umas coisas que é bem peculiares deles, assim, sabe? Eles são extremamente orgulhosos de falar sobre o passado deles na guerra. E que lição você traz para a Rússia no sentido de educação e do sistema de ensino? É excelente, o sistema educacional deles é excelente. Tem coisas que nós estamos um pouco mais adequados, eu acho, que é essa realidade nova que o Brasil está inserido em termos econômicos, né? Por exemplo, a universidade, você só trabalha, você só estuda, você não tem tempo para trabalhar. E isso foi uma reclamação de todos os alunos, que quando eles saem da faculdade, todos os lugares exigem experiência. E eles não têm a oportunidade de trabalhar. Isso nós temos um programa aqui no Brasil já muito desenvolvido, né, de estagiários, de estágio, né, e tudo mais. Mas em termos eu acredito que a educação lá é algo muito, muito ainda mais acessível do que nós temos aqui no Brasil, sabe? Tanto é que a gente tem uma proporção que estima-se, né, que no Brasil nós não tenhamos nem 20% de todas as pessoas com um diploma superior. Na Rússia são quase 60%. Né? E quando você foi lá, você ministrou aula para curso de Relações no exterior? Internacionais. O curso de Relações Internacionais, né, a faculdade são 8 campos. Eu fiquei só nesse campus dando aula, né, Faculdade de Relações Internacionais. Eu dei aula de cultura, sociedade, industrialização e economia brasileira. E eles mais se interessam mesmo por como o Brasil está hoje, né? E nesse contexto de BRIC, eles têm um sentimento assim de irmandade com o Brasil mesmo, sabe? É muito interessante isso. E eles não conheciam, mas acho que 90%, 95% do que nós contamos lá, eles não sabiam do Brasil. Aquela cultura de índio, assim, tudo mais, eles... Não, eles conheciam. Eles sabiam assim, muito de leve e distorcido, né? Até eu tenho alguns que achavam que a gente vive numa floresta enorme, o Brasil é uma grande floresta enorme, né? E eles não tinham noção, assim, e só que os outros acham que o Brasil deve ser muito melhor que a Rússia, sabe? Mas a noção exata eles não tinham. Em 2010, o Anísio recebeu a intercambista, a Vita Lesina, né? Lesina, estudante de administração. O que você acha desse programa de intercâmbio que a Anísio oferece? É excelente. Inclusive é algo que a gente até estimula os alunos a usarem, porque em muitos casos os alunos ficam no exterior e eles conseguem ter praticamente o semestre inteiro que eles fazem no exterior válido do currículo deles dentro do curso que eles fazem na Unisio, né? Então a gente tenta sempre estar estimulando os alunos aí, né? Você falou que através da Vita que aumentou sua vontade de conhecer? Sim. Como foi essa? Então, ela ficou 1 ano conosco, né? Agora que eu falei que ela está de volta, né? Ela me falava muito da cidade. E eu achei que era uma cidade que tivesse um perfil muito interessante, porque é o coração da Rússia mesmo, né? Se você vai para Moscou parece Europa. Agora, você vai para o interior, aí você sente qual é da Rússia mesmo, né? Imagina só, alguém vir para cá, em vez de ir para o Rio de Janeiro, e acabar vindo para Araraquara. Né? Eu tenho certeza que você vai conhecer uma cara do Brasil muito mais autêntica, né, no interior do que mesmo num lugar que é turístico, cosmopolita, né? E para terminar, eu gostaria que você falasse das suas atividades recentes, do livro que você está escrevendo, né? Bem, nós pensamos o ano que vem, nós somos convidados novamente para lecionar lá na universidade. Eu pretendo terminar esse livro até o começo do ano que vem,
que eu já estou com 300 páginas escritas, assim, sobre a dissolução... sobre a Rússia, a dissolução da Rússia e alguns aspectos, como a Rússia... Quais foram os acontecimentos principais na Rússia após a queda, né, da União Soviética? Você começou escrevendo o livro... Já antes, sim, antes de ir. A minha ida mudou muita coisa Rapaz, minha visão mudou totalmente. Foi muito interessante. E é bom que eu estou com contato com muita gente lá para me ajudar também agora, né? Com russos mesmo, né? Então, basicamente é isso aí. Acho que é o meu foco agora, esse projeto principal é fazer esse livro sobre a Rússia. E quando deve ficar pronto? Tem uma... Torço que fevereiro ano que vem, 2012. Tá. Obrigado. Tem alguma consideração final para fazer do programa? Não, eu desejo a todo mundo que conheça a Rússia. É um país que a Rússia só dá para se conhecer se a gente for para a Rússia. Obrigado, Paulo, pela presença, pela participação no programa. E o Focas da Rede vai ficando por aqui. Até a próxima semana com um novo entrevistado.